Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre transformador. Vamos entender a estrutura de um transformador, as suas partes, quais são os princípios que permitem com que um transformador ele tenha uma voltagem de entrada e uma outra voltagem na saída do transformador. Nós vamos ver que o ponto central está ligado com a indução eletromagnética. Então vamos começar a estudar o transformador por meio desse sistema bem simples, onde temos aqui um circuito formado por uma fonte, um fio, uma bobina e aqui um interruptor e fecha o circuito. Esse circuito que está ligado com a fonte nós vamos chamar de primário. Temos aqui um outro circuito que é um galvanômetro, um voltímetro, um fio, aqui a bobina e aí fecha o circuito no voltímetro. Bom, vamos agora entender que a energia ela pode ser transmitida por fios, nós já vimos isso. E nós vamos ver também que a energia elétrica também pode ser transmitida pelo ar. Bom, para isso vamos entender o funcionamento desse sistema aqui. O que vai acontecer se eu ligar esse interruptor? Ou seja, quando ligar o interruptor, o que ocorre nesse sistema? Em outras palavras, o que vai ocorrer com esse voltímetro? Vamos analisar esse sistema com calma. Olha só, no momento em que ligar esse circuito, vai ter uma corrente elétrica. No momento em que tem uma corrente elétrica, vai surgir um campo magnético dessa bobina, que é o que? É um eletroímã. Bom, agora vamos analisar com um pouquinho mais de atenção. Vamos supor que essa pilha seja uma pilha diferente, que seja uma pilha de 10 volts. No momento em que ligou a pilha, a voltagem que estava aqui nesse circuito estava zero. Por quê? Porque ele estava aberto. No momento em que ligou, é como se surgisse uma voltagem de 10 volts. Claro que a fonte ela está sempre com 10 volts, mas nesse circuito é como se não tivesse voltagem e no momento que conectou tem ali uma voltagem que permite com que haja uma corrente. Então isso aqui é para dizer que antes não havia corrente e de uma hora para outra surge uma corrente. Olha só, vamos ver nessa simulação. Aqui temos uma pilha e aqui temos uma bobina. Aqui temos um medidor de campo magnético. Então, nessa pilha, se eu ligo o interruptor, ou seja, de 0 a 10 volts, olha o que vai acontecer aqui. Surgiu um campo magnético. O campo magnético está aqui, ó. Olha o campo magnético. Então, tem um campo magnético em toda essa região. E está sendo medido aqui, ó, o valor do campo magnético. Bom, agora percebam a seguinte questão, que no momento em que eu ligo, ou seja, essa movimentação que vai de 0 a 10 volts, olha o que vai acontecer com o campo magnético. Olha só, à medida que está aumentando, o campo magnético, o que está acontecendo? Ele está aumentando até chegar em 10 volts e nós temos o nosso campo magnético. Ou seja, no momento em que liga, o campo magnético ele varia até estabilizar num certo valor. Bom, então nós já sabemos o que acontece no primário. No momento em que liga, surge um campo magnético que vai de 0 até um valor que se estabiliza. Agora vamos entender o que acontece no secundário. Bom, no momento em que liga esse circuito, o campo magnético ele surge e aumenta. No momento em que ele aumenta, tem uma variação do campo magnético nessa bobina. A gente já estudou isso. Vai surgir o quê? Uma voltagem induzida. Isso aqui é uma indução eletromagnética. Quando tem a variação do campo magnético, então vai ter uma corrente induzida, uma voltagem induzida e o voltímetro vai marcar essa voltagem. Vamos ver isso nesse circuito aqui. Vou colocar para 0 e vou trazer um outro circuito. Aqui está representado pela lâmpada.
Então, quando eu ligar a pilha, perceba se a lâmpada vai acender e em que momento ela vai acender. Ó, eu vou ligar a lâmpada. Perceberam que a lâmpada ela só acendeu no momento da movimentação, depois ela não acendeu mais? Por quê? Porque é só quando vai de 0 a 10 volts é que tem uma variação do campo magnético. Depois ele estabiliza. Tem o campo magnético? Tem. Ó, aqui o campo magnético. Só que ele não está variando. Então, por isso que não tem mais luz. Então, no momento em que ligou, o voltímetro ele vai marcar uma variação e depois vai continuar parado. Tudo bem? Vamos agora ver mais um aspecto. Quando eu desligar esse interruptor, ou seja, está aqui ligado, eu desligar, é exatamente, vai ter um campo magnético. No momento em que desligar, o que vai acontecer? Vai ter uma variação do campo magnético aqui, ó, indo para 0. Então, no momento em que tem essa variação, o voltímetro vai marcar para o outro lado. Ou seja, vai ter também uma variação de voltagem. Até se tornar nulo e aí não vai ter mais nada. Olha só, tá aqui, vou colocar para 0, perceba se vai ter luz. Perceberam? No momento em que eu diminuir, surgiu uma luz, ou seja, houve uma variação do campo magnético e aí, variação do campo magnético induziu aqui uma voltagem induzida e a lâmpada acendeu, devido a uma corrente induzida que surgiu. Tá certo? Bom, então agora vem a outra pergunta. Se ligarmos e desligarmos a chave bem rápido, ligou e desligou. Ou seja, quando ligou, vai ter uma variação do campo magnético. Quando desligou, vai ter uma variação do campo magnético. Então aqui, ó, o voltímetro ele vai ficar marcando, vai ficar variando devido a essa mudança de corrente elétrica aqui nesse circuito. Bom, com isso já temos quase que todos os princípios de um transformador. Falta só mais um, que é, se quisermos aumentar a sensibilidade desse aparato, de que aqui essa variação do campo magnético fique maior ainda. O que pode ser feito? Uma possibilidade é aumentar a voltagem dessa fonte, para ter uma maior corrente. Mas supondo que a gente não possa mudar. Então está aqui, ó, essa fonte. Uma outra possibilidade é colocar aqui um núcleo de ferro, igual a gente fez com o eletroímã. Por quê? O núcleo de ferro vai aumentar o campo magnético, porque os domínios magnéticos desse núcleo de ferro, eles vão se alinhar. No momento em que eles se alinham, aumenta a variação do campo magnético nessa bobina. Então, vai fazer com que o ponteiro da voltagem fique muito maior. Tá certo? Vamos agora entender de fato como que é a estrutura de um transformador. Aqui está um transformador. De uma maneira bem básica, vamos ver as partes de um transformador. Olha só, o fio formado aqui com uma bobina, onde está ligado com a fonte, nós chamamos de primário. Então temos aqui um núcleo de ferro que, como nós vimos, vai aumentar a sensibilidade. Por quê? Porque vai aumentar o campo magnético e vai aumentar a variação do campo magnético aqui no secundário. Então vamos agora observar essa outra parte. Ó, temos aqui uma outra bobina ligado aqui com um circuito. Aqui no caso é uma lâmpada. Então isso aqui é chamado de secundário. E o fio está conectado com uma tomada de corrente alternada. É muito importante, o transformador ele está ligado com uma corrente alternada. É uma das possibilidades. Por quê? Pelo seguinte, então aqui ó, a inclusão de uma corrente alternada. A corrente alternada tem uma característica importante para o transformador, que é a voltagem ela está alternando. Então, ela tem um valor e vai alterando, ou seja, essa variação de voltagem até um valor máximo e depois se torna nulo
em um outro valor. Então ela fica variando. Se a voltagem varia, o que vai variar? A corrente elétrica. Então, se essa tomada está ligada em uma tomada, em uma corrente alternada, a corrente vai estar o tempo todo se variando. Vai estar em um sentido e depois em outro sentido. Então isso vai fazer com que o campo magnético esteja o tempo todo variando. Se o campo magnético está o tempo todo variando, aqui no circuito secundário vai ter uma corrente elétrica induzida o tempo todo. Vai ter uma voltagem induzida o tempo todo. Se na tomada ela tem uma determinada frequência, por exemplo, aqui no Brasil é 60 Hz, então o campo magnético vai variar também com 60 Hz, de maneira que vai gerar uma corrente induzida também de 60 Hz. Tudo bem? Então, ou seja, percebam que nós temos aqui uma entrada, aqui vai surgir um campo magnético e vai induzir, vai transmitir essa energia para um outro circuito que é aqui no secundário. Ou seja, essa energia foi transmitida pelo campo magnético. Então, essa é a estrutura básica de um transformador. No próximo vídeo, nós vamos entender como que a voltagem no primário, com o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário vai gerar uma voltagem no secundário. Ou seja, pode ser um transformador que entre 220 e vai sair 110. Então, no próximo vídeo, a gente fecha com essa introdução ao transformador. Tudo bem? Então, até a próxima.